Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero cumprimentar nessa oportunidade todos os irmãos que têm nos acompanhado ao longo das nossas lições bíblicas. Cumprimento também nosso pastor Clóvis Magno, que tem trabalhado aqui na nossa igreja Jardim Vitória. Nosso superintendente da escola dominical, irmão Walter, na semana passada nos deu uma excelente aula, e também aos demais professores e professoras da nossa escola dominical. Hoje nós iremos então falar na lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo da nossa lição: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para sempre, para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. O objetivo geral desta lição é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Objetivos específicos do tópico 1 é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós, por meio de seu Espírito Santo. O tópico 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E do tópico 3, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. A nossa introdução diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim,
há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Se na lição passada nós vimos com o nosso superintendente da escola dominical que nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E hoje, nesta lição, nós então estaremos falando sobre os aspectos que são os fundamentos, e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. E nós iremos então tratar sobre estes aspectos. O tópico 1, essa lição é dividida em 3 tópicos, e o tópico 1 se divide em 4 subtópicos. Tópico 1 diz o seguinte: um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Bom, nós iremos então estudar que a princípio, nós vemos aqui o santuário judeu era um símbolo que separava judeus de gentios. E como nós já estudamos, gentios eram todos os outros povos que não eram judeus. E o templo era o símbolo máximo que representava a diferença entre judeus e gentios. Era um símbolo que representava essa exclusividade do povo judeu, que porém foi abolido, e nós vamos discutir esses aspectos, os fundamentos dos quais a igreja foi edificada, que são o testemunho dos profetas e dos apóstolos. Subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e afirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Se outrora o templo, estrutura física, era o que separava os judeus de gentios, hoje, no pacto da nova aliança, esse templo deixou de ser a estrutura física, a estrutura que é montada por mãos de homens, seja ela grande, seja ela pequena. O templo, ele é hoje cada um de nós. Observem comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus habita em cada crente, em cada pessoa que reconhece o senhorio de Jesus e que pela cruz foi até Cristo e se reconciliou com Deus. Através dessa reconciliação, nós como igreja, cada um de nós, somos considerados como templo do Espírito Santo.
Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o templo físico representava a exclusividade do povo judeu. E nós, hoje, somos, por meio do Senhor Jesus Cristo, o templo do Espírito Santo. Cada um de nós, você aonde está agora, na sua casa, eu aqui, nós todos somos o templo do Espírito Santo, conforme diz esse texto que nós acabamos de ler. Louvado seja Deus. Subtópico 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Bom, existem algumas introduções com relação a esta pedra angular, que ela foi considerada como sendo o Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria pedra angular. Quem já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, os muros das Lamentações, aquelas construções, elas foram construídas em um terreno irregular. E essa questão da pedra angular, ela é muito facilmente encontrada e vista naquela construção, porque foram necessários construir alguns arcos, e esses arcos eles eram construídos de pedras, e a última pedra ela tinha um formato diferente, ela era cortada de forma angular, e ela era encaixada diferente das outras pedras. E devido ela ser pressionada, ser colocada com pressão no meio dessas outras pedras, ela sustentava toda a carga. E aquele muro, ele foi construído em cima de vários arcos com essas pedras, chamadas de pedras angular. Existem algumas interpretações erradas. Há quem diga que Mateus, no capítulo de número 16 e versículo 18, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem pessoas que acreditam que esta pedra se referia a Jesus, ou melhor, se referia a Pedro. E Pedro, ele mesmo dá a resposta. Não vou entrar aqui no mérito da questão do termo Pedro ou Petrus, que a gente conhece na literatura grega, mas eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a resposta de Pedro, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, e no versículo de número 11, Pedro vai dizer o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Cristo Jesus, ele é considerado esta rocha, que é firme, que é inabalável. Esta pedra, segundo o próprio apóstolo Pedro, porque existem pessoas que dizem que quando Jesus está falando aqui no capítulo 16 do livro de Mateus, ele estava se referindo ao próprio Pedro. Mas não, ele estava se referindo à revelação que Pedro teve naquele momento em dizer que o Senhor era o Filho de Deus. Então, esta pedra angular é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme esta fala do próprio apóstolo Pedro aqui em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 11. Subtópico de número 4, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo
como a pedra angular, remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou que a cabeça de esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, conforme o texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo de número 11. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que os homens prudentes o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Louvado seja Deus. A epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 7 diz: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então, nós estamos vendo que há um consenso entre os apóstolos e também entre o próprio Pedro em reconhecer que ele não era pedra, que ele não era aquela revelação que Jesus mesmo estava falando-se dele mesmo, do próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, que nós lemos no versículo 18, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é sim, ele, considerado a pedra principal, a pedra angular. Síntese do tópico 1. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Este edifício que está sendo aperfeiçoado, e nós vamos ver isso ao decorrer desta lição. Cristo é a pedra principal, estamos sendo edificados nele. Você sendo edificado nele, você vai rompendo todas as barreiras, porque o Senhor Jesus é o que nos dá sustento, é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo e vigor para continuar. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos então para o tópico de número 2. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo, ele é um mensageiro, ele é um enviado, e esse termo ele foi diretamente dito e falado e nomeado aqueles que foram testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus Cristo, e Paulo, que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na revelação, no encontro que ele teve no caminho de Damasco, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam,
O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de estudo, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia. A palavra de Deus nunca pode ser substituída por nada. Nós devemos perseverar e continuar perseverando no estudo da palavra de Deus. Em dado momento, quando a igreja estava preocupada com quem escolher para ficar no lugar de um dos discípulos que havia sido apedrejado, a igreja estava preocupada com o que deveriam fazer e os discípulos se reuniram em Atos, no capítulo de número 6, e eles disseram o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Estavam preocupados com a divisão das ofertas, com o trabalho, e foi instituído aqui, então, o ministério do diaconado. E aí, os apóstolos disseram o seguinte, no capítulo de número 6 e o versículo de número 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Louvado seja Deus. Nós possamos continuar no ministério da palavra, que nós possamos estar estudando, estar buscando a cada dia mais conhecer o Senhor, conforme o Senhor mesmo disse na sua palavra: prossigamos e conhecermos ao Senhor, que nós possamos prosseguir, ir avante em busca do conhecimento das revelações divinas que são as instruções que estão contidas na palavra de Deus. Subtópico de número 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo fazem o alicerce da igreja de Cristo. O ministério apostólico, ele é visto em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Nós podemos observar que o ministério de profecia, ele é real e é atuante na igreja. Veja o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Louvado seja Deus. Isso é um ministério que é atuante, que atuou no Antigo Testamento, que no desenrolar da história bíblica nós podemos ver muitos profetas que foram usados por Deus, e ainda hoje é um ministério que está atuante dentro da igreja, e nós somos convidados a buscar o amor e buscar com zelo também
este dom que é o de profecia. E no versículo 3 deste mesmo capítulo diz o seguinte: mas os que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Veja aqui 3 aspectos do ministério profético: exortação, edificação e consolação. Esse ministério ainda é atuante na igreja, e são, durante o tempo bíblico, foram que deram testemunho dos fundamentos em que o próprio Senhor Jesus foi constituído como a pedra principal, pedra angular e principal da igreja, que foi constituída e que foi reconciliada em Deus através de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário. A síntese do tópico 2 é: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Dito isso, vamos para o nosso tópico de número 3, que diz: edificados para morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Este processo, então, é um processo gradual, é um processo que vai continuar, que prossegue enquanto aqui nós estivermos. Este é um processo de aperfeiçoamento, que nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Esse desenvolvimento ele vai acontecendo, e é como se fosse um edifício. Paulo ele está fazendo justamente esta simbologia, que o crente como o edifício para estar pronto, acabado, ele precisa de passar por vários aperfeiçoamentos, várias fases, né? Então, até que ele chegue o momento de ser usado, de estar pronto, de estar acabado. Já nós somos considerados como um edifício que fomos edificados em Cristo. E em Cristo nós somos considerados como templo do Espírito Santo, e este aperfeiçoamento ele vai continuar, ele continua num processo até o dia do arrebatamento da igreja. Subtópico 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Louvado seja Deus. Então, quando nós falamos em templo santo, nós falamos em santidade, nós falamos em ser santo, nós estamos falando em ser separado do pecado. E esta separação, ela faz uma transformação, ela traz coisas novas, uma renovação, não é, do nosso entendimento. E nós podemos até lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Essa transformação, ela acontece através da separação do pecado, através da obra de Cristo nas nossas vidas, na vida de todo aquele que obedece à palavra do Senhor. Então, quando falamos em santo, templo santo, falamos em separar do pecado. E esta separação, ela acontece por esta renovação do entendimento e nos leva então a uma transformação. Subtópico de número 3 diz o seguinte: morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja, formada por judeus e gentios. Então a igreja foi constituída e reconciliada por Deus, que Deus fez de ambos os povos, judeus e gentios, um só povo, quebrando a barreira de separação, e fez a paz, ligou a paz. Este povo que estava separado, ligou, reconciliou e restaurou este povo. Então esta expressão, quando nós falamos em morada do Altíssimo, que outrora estava relacionada apenas ao templo físico, que era constituído, que era feito, ela passa então a ser destinadas ao templo como morada, como habitação, conforme nós lemos aqui, vimos em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 16, não sabeis vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos então a morada do Espírito Santo, porque ele habita em minha vida, ele habita em sua vida, ele habita no meio da igreja. Louvado seja Deus. E a conclusão, para terminarmos esta aula de hoje, diz o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Lembrem que nós estamos então sendo aperfeiçoados. Efésios no capítulo 4, e o versículo de número 11 e o versículo de número 12 fala sobre a instituição dos ministérios e para que esses ministérios eles foram instituídos. No capítulo 12 em especial, ele nos dá essa resposta que diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, este aperfeiçoamento é um processo que é gradual, gradativo, que continua até o dia do arrebatamento. Então, nós como igreja estamos sendo aperfeiçoados. Sabe por quê? Porque tende por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1 e versículo 6, ele está aperfeiçoando a sua obra em mim, a sua obra em você e a sua obra na sua igreja. Que Deus abençoe aos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem com Deus.